Sabe aquele momento em que o mundo parece que vai parar de girar, mas ao mesmo tempo, o barulho do relógio na parede fica mais alto do que tudo? Foi exatamente assim que eu me senti. Eu estava sentada na minha salinha, nos fundos da loja, com o cheiro de canela e açúcar que sempre me perseguiu e que eu sempre amei, impregnando o ar. Meu celular vibrou em cima da mesa de madeira, aquela mesa velha que já viu tanto planejamento, tanto suor e tantas contas fechadas no vermelho antes de finalmente conhecer o azul. Eu achei que fosse alguma confirmação de fornecedor, ou quem sabe o Renato me ligando para perguntar se eu já tinha escolhido o vestido para o grande dia. Mas não era uma ligação, era uma mensagem. Uma mensagem curta, dessas que a gente lê 1, 2, 3 vezes e a vista começa a embaçar, não de choro, mas de incredulidade. O texto dizia: Mãe, por favor, tente entender. A Letícia e eu conversamos muito e achamos melhor que você não compareça ao casamento. Ela não se sente confortável com a sua presença e eu preciso colocar a minha futura esposa em primeiro lugar agora. Por favor, respeite nossa decisão. Eu fiquei ali, olhando para aquela tela acesa, sentindo um frio que vinha de dentro, um gelo que nenhuma estufa de salgados conseguiria aquecer. Letícia nem tinha assinado os papéis ainda, mas o meu filho, o meu único filho, já falava nela como se fosse o centro do universo dele. E eu? Bom, eu tinha me tornado o incômodo. Eu sou a Lourdes Figueiredo. Tenho 69 anos e passei os últimos 35 construindo o que hoje as pessoas chamam de império aqui na região, a Doces Figueiredo. Mas para mim, nunca foi um império. Foi a tábua de salvação que me impediu de afogar quando a vida tentou me puxar para o fundo. E agora, ali, cercada pelo sucesso que eu mesma criei, eu descobri que o meu lugar no coração do meu filho tinha sido desocupado para dar espaço a uma mulher que ele conhecia há menos de um ano. Antes de eu te contar como eu lidei com isso, e garanto que não foi fazendo escândalo, eu queria te pedir uma coisa. Se você já sentiu que deu tudo de si por alguém e recebeu em troca a indiferença, ou se você acredita que respeito é a base de qualquer relação, se inscreva aqui no canal. Curte esse vídeo e compartilha com aquela amiga que também sabe o que é ser uma mulher forte. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido com algum filho ou parente. Eu quero muito saber a opinião de vocês, porque às vezes a gente se sente sozinha nessas batalhas, não é? Mas agora, deixa eu te contar como tudo começou a desandar, porque para você entender o que eu fiz naquela noite, você precisa saber de onde eu vim. Eu não nasci em berço de ouro, longe disso. Eu vim de uma família que sabia o valor de cada grão de feijão no prato. Quando eu conheci o Joaquim, meu falecido marido, a gente só tinha um ao outro e uma vontade danada de vencer. Casamos jovens, cheios de planos. O Joaquim era um homem de ouro, trabalhador, daqueles que não tinha preguiça de nada. A gente comprou um carrinho de mão, reformou, pintou de branco e começou a vender doce na porta das escolas e nas praças. Eu fazia os brigadeiros, os beijinhos, as cocadas, tudo de madrugada, enquanto ele descansava um pouco para poder sair cedo e vender. A gente tinha um sonho, ter uma portinha própria, uma confeitaria de verdade, com vitrine de vidro e balcão de mármore. Mas a vida, minha gente, a vida gosta de pregar peças na gente. O Renato tinha só 5 anos quando o Joaquim se foi. Foi um acidente, uma coisa rápida e devastadora que me deixou sem chão, sem marido e com uma criança pequena para criar. Eu me vi sozinha naquela casinha de 2 cômodos, com o cheiro das camisas dele ainda no armário e uma conta bancária que não pagava o aluguel do mês seguinte. Muitas noites, eu chorava baixinho para o Renato não ouvir, enquanto mexia a panela de leite condensado no fogão de 2 bocas. Meus pulsos doíam, minhas costas pareciam que iam quebrar, mas eu olhava para aquele menino dormindo e sabia que eu não podia desistir. Eu era o pai e a mãe dele. Eu era a única proteção que ele tinha no mundo. Eu me lembro de um dia, devia fazer uns 6 meses que o Joaquim tinha partido. Estava chovendo uma chuva fina e gelada. Eu estava na praça, tentando vender os últimos doces do dia para poder comprar 1 litro de leite e um pão para o café da manhã. O movimento estava parado. Eu estava encharcada, tremendo de frio, protegendo a caixa de doces com o meu próprio corpo. Uma mulher passou por mim, olhou com um desprezo que eu nunca esqueci e disse para a amiga que estava com ela: "Que dó!
Uma mulher desse tamanho vendendo doce no meio da rua devia estar procurando um emprego de verdade. Aquilo doeu mais que o frio. Mas eu engoli o nó na garganta, levantei a cabeça e pensei: um dia você ainda vai entrar na minha loja e vai pagar caro pelo meu doce. E eu trabalhei. Trabalhei como se não houvesse amanhã. Economizei cada centavo. Enquanto outras mães compravam roupas novas, eu remendava as minhas. Enquanto as pessoas saíam para passear no final de semana, eu inventava receitas novas, testava coberturas, buscava o melhor chocolate, o recheio mais cremoso. O Renato cresceu dentro da cozinha, vendo a mãe dele suada, com o rosto enfarinhado, mas sempre com um sorriso para ele. Eu fiz questão que ele estudasse nas melhores escolas que o meu dinheiro, que começou a entrar com mais força, podia pagar. Eu não queria que ele tivesse as mãos calejadas como as minhas. Eu queria que ele fosse um doutor, que tivesse um trabalho limpo, que fosse respeitado. Com o tempo, a portinha branca que o Joaquim e eu sonhamos se tornou realidade. Depois, ela ficou pequena demais. Eu mudei para um ponto maior, no centro da cidade. Contratei a minha primeira ajudante, a Helena. A Helena é uma mulher maravilhosa que está comigo até hoje. Já faz 25 anos. Ela viu o Renato crescer, viu as minhas primeiras vitórias. A gente passou por crises econômicas, por planos do governo que congelavam tudo, por falta de mercadoria, mas a Doces Figueiredo nunca fechou as portas. Pelo contrário, ela foi crescendo, ganhando fama. Hoje eu tenho 3 unidades e uma fábrica que abastece os melhores eventos da região. Tudo o que o Renato tem, o apartamento onde ele mora, o carro que ele dirige, o curso de marketing que ele fez na capital, tudo saiu daquelas panelas de brigadeiro que eu mexia até de madrugada. Eu sempre achei que tínhamos uma relação inabalável. Éramos só nós dois contra o mundo por tanto tempo. Todo domingo, sem falta, a gente jantava junto. Ou eu ia para o apartamento dele, ou ele vinha para a minha casa. Era o nosso momento. A gente conversava sobre os negócios, sobre a vida, sobre as lembranças do Joaquim. O Renato sempre foi um rapaz bom, inteligente, mas eu acho que eu acabei protegendo ele demais. Eu queria poupá-lo de qualquer sofrimento, de qualquer carência. Talvez esse tenha sido o meu erro. Eu dei o mundo para ele, e ele cresceu achando que o mundo era uma obrigação minha, e não um presente conquistado com muito sacrifício. Tudo começou a mudar quando a Letícia apareceu. Foi em um evento beneficente, desses que a gente patrocina, enviando as mesas de doces. Ela estava lá, linda, elegante, com uma conversa mole que encantava qualquer um. O Renato ficou hipnotizado desde o primeiro segundo. Quando ele me apresentou, eu senti um calafrio. Sabe intuição de mãe? Aquela coisa que bate no peito e diz que tem algo errado? Pois é, o aperto de mão dela era frouxo, e o olhar dela nunca parava no meu. Ela olhava para as minhas joias, para a qualidade do meu tecido, para os garçons que me serviam com respeito. Ela não estava interessada na pessoa da Lourdes. Ela estava interessada na dona da Doces Figueiredo. Nos meses seguintes, o Renato começou a se afastar. Os jantares de domingo foram os primeiros a morrer. Ah, mãe, a Letícia quer ir para a serra. Mãe, a Letícia tem um jantar com os pais dela. Mãe, a Letícia não está se sentindo bem. Era sempre a Letícia. E o dinheiro? Ah, o dinheiro começou a voar. O Renato, que sempre foi controlado, começou a pedir adiantamentos dos lucros da loja. Começou a falar em trocar de carro por um modelo de luxo que a Letícia achava mais adequado. Ele dizia que ela tinha vindo de uma família que sofreu muito, que perdeu tudo no passado e que ela merecia o melhor. Eu ouvia tudo calada, mordendo a língua para não dizer que quem perde tudo e quer vencer na vida, trabalha. Não fica escolhendo marca de espumante. Quando ele anunciou o noivado, com apenas 4 meses de namoro, eu tentei intervir. Filho, você mal conhece essa moça? Por que a pressa? Casamento é coisa séria, é para a vida toda. Ele ficou furioso. Disse que eu era controladora, que eu tinha inveja da felicidade dele, que eu não suportava ver que ele não precisava mais de mim. Aquilo foi uma facada no meu peito. Eu, com inveja, eu só queria protegê-lo de um tombo que eu já estava vendo de longe. Mas ele não quis ouvir. Ele disse que a Letícia era a mulher da vida dele, que ela o entendia como ninguém e que ela, sim, apoiava os sonhos dele, enquanto eu só pensava em números e tradições. O ápice foi quando eles começaram a planejar o casamento. A Letícia queria uma festa digna de cinema, um lugar caríssimo,
decoração importada, orquestra, buffet de primeira. O Renato veio até mim com um orçamento que faria qualquer pessoa sensata cair para trás. Mãe, você sempre disse que ajudaria no meu casamento. A Letícia sonhou com isso a vida toda. O pai dela não tem condições, você sabe, eles perderam tudo. Então eu pensei que você poderia arcar com a festa. Eu olhei para ele e perguntei: Renato, você tem noção de quanto custa isso? É o valor de uma reforma completa na nossa fábrica. É o dinheiro que eu estava guardando para a sua segurança futura. Ele se levantou da mesa, vermelho de raiva, e gritou que eu era pão dura, que eu preferia as minhas máquinas ao meu próprio filho. A partir dali, a nossa comunicação passou a ser apenas por mensagens frias e profissionais. Ele continuava trabalhando no marketing da empresa, mas mal olhava na minha cara. E a Letícia? Bom, a Letícia começou a postar fotos nas redes sociais com bolsas que custavam o faturamento de uma semana de uma das minhas lojas, sempre com legendas sobre prosperidade e viver o melhor da vida. Eu vi aquilo e meu coração apertava. Eu sabia que aquela conta ia chegar, e ia chegar para o meu filho pagar. Até que chegamos ao ponto da mensagem. O casamento seria em 10 dias. Eu já tinha comprado o meu vestido, uma seda azul marinho, discreta e elegante, como eu gosto. Estava tudo pronto. E aí veio o texto. Ela não se sente confortável com a sua presença. Eu me perguntei, o que foi que eu fiz? Eu nunca a tratei mal. Eu nunca levantei a voz. Eu apenas não abri a carteira sem questionar. E para a Letícia, isso era o pecado capital. Para ela, uma sogra que pensa e que protege o patrimônio é uma inimiga que precisa ser eliminada antes que o sim seja dito. Eu passei aquela tarde na minha sala, em silêncio. A Helena entrou 2 vezes para perguntar se eu queria um café, se eu estava passando mal, porque eu estava pálida. Eu disse que estava bem, que era só cansaço, mas por dentro, uma engrenagem que estava parada há muito tempo começou a girar. Eu não sou uma mulher de vingança, eu sou uma mulher de justiça. E eu percebi que, se eu continuasse sendo a mãezinha que aceita tudo, eu não estaria ajudando o Renato, eu estaria enterrando o futuro dele junto com o meu. Naquela noite, eu não fui para casa. Eu fiquei na loja até tarde. Abri o meu computador, peguei as pastas de documentos que ficam no cofre e comecei a ler. Eu li cada linha dos contratos, cada cláusula dos termos de sociedade que eu tinha assinado com o Renato no ano anterior, quando decidi dar a ele uma participação nos lucros para que ele se sentisse parte do negócio. Eu li o meu testamento, que não era mexido desde que ele fez 18 anos. E, principalmente, eu li a minha própria história escrita naqueles balancetes. Eu vi quanto suor custou cada tijolo daquela empresa. Eu liguei para o Dr. Otávio. Ele é o meu advogado desde os tempos em que eu brigava por causa de marcas de farinha. É um homem da minha idade, sério, que conheceu o Joaquim e que sempre me tratou com um respeito imenso. Otávio, eu disse quando ele atendeu. Eu preciso de você amanhã, às 7 da manhã, aqui na loja. Traga os papéis da holding e o novo modelo de contrato social que a gente discutiu no mês passado. Ele percebeu o tom da minha voz. Aconteceu alguma coisa, Lourdes? Eu respirei fundo e respondi. Aconteceu, Otávio. Eu finalmente acordei. Eu passei a madrugada em claro. Não chorei uma lágrima sequer. O choro é para quando a gente ainda tem esperança de que o outro mude. Quando a gente entende quem a pessoa realmente é, o choro seca e vira ação. Eu preparei uma garrafa de café forte, sentei na minha poltrona e esperei o sol nascer. Eu via o movimento da rua começando, os padeiros chegando, o cheiro do pão fresco se espalhando. A vida lá fora continuava normal, mas dentro daquela sala, a Lourdes, que aceitava ser humilhada em nome do amor de mãe, estava morrendo para dar lugar a uma mulher que lembraria ao mundo, e principalmente ao filho, quem é que manda na mesa. Às 7 em ponto, o Dr. Otávio chegou. Ele olhou para mim, viu as olheiras, mas viu também o brilho nos meus olhos que ele não via há anos. O que vamos fazer, Lourdes? Eu apontei para a cadeira e disse. Vamos colocar os pingos nos is, Otávio. O Renato fez a escolha dele. Agora, ele vai aprender que toda escolha tem um preço, e o preço do desrespeito comigo é a perda dos privilégios que eu construí. A gente passou 3 horas debruçados sobre papéis. Eu revoguei procurações, alterei cláusulas de recebimento de dividendos e condicionei o acesso dele a qualquer fundo da empresa a metas que ele jamais alcançaria se passasse o dia em festas e jantares de luxo.
Eu também mudei o meu testamento. O patrimônio da Doces Figueiredo não seria mais entregue de bandeja para alguém que não sabe o valor do trabalho. Quando terminamos, o Dr. Otávio me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Lourdes, você sabe que isso vai gerar uma guerra, não sabe? Eu dei um gole no café frio e sorri. Guerra, Otávio, é o que eu vivi para criar esse menino sozinha. Isso aqui? Isso aqui é só uma lição de gestão. Gestão de vida. Eu pedi que ele registrasse tudo imediatamente e que enviasse uma cópia para o e-mail do Renato com o título Atualização Administrativa Urgente. Eu sabia que ele veria a notificação no celular e que não demoraria meia hora para ele aparecer ali, provavelmente com a Letícia a tiracolo, achando que poderia me dobrar com mais um show de arrogância. E eu não estava errada. Eram quase 11 da manhã quando eu ouvi o barulho do carro dele parando bruscamente na frente da loja. Eu estava no balcão principal, conversando com a Helena sobre a nova leva de bem-casados que seriam entregues para um outro evento. Um evento de gente que realmente valoriza a família. Eu vi os dois atravessarem a porta de vidro. O Renato estava com o celular na mão, o rosto transtornado. A Letícia vinha logo atrás, com aquele ar de superioridade, usando um óculos escuros imenso, como se fosse uma estrela de cinema visitando a plebe. Ela entrou na minha loja como se fosse a dona, sem nem cumprimentar as meninas que trabalham comigo há anos. Mãe, que palhaçada é essa que o Dr. Otávio me mandou? Ele gritou, chegando perto do balcão. Os clientes que estavam nas mesinhas pararam de falar. A Helena se encolheu um pouco, mas eu continuei ali, firme, limpando um farelo invisível no balcão de mármore. Eu levantei os olhos bem devagar, olhei para ele e depois para ela. A Letícia deu um sorriso de lado, um sorriso vitorioso, achando que o aperto que eles me deram com a mensagem do casamento tinha surtido efeito e que eu estava apenas reagindo de forma desesperada. Bom dia para você também, Renato, eu disse, com a voz mais calma do mundo. E bom dia para você, Letícia. Que surpresa ver vocês por aqui, já que eu imaginei que estivessem muito ocupados com os preparativos de um casamento onde eu não sou bem-vinda. O Renato travou por um segundo. A Letícia deu um passo à frente, tirou os óculos e disse: Dona Lourdes, não precisa de drama. O Renato já explicou a situação. É uma questão de afinidade, só isso. Agora, sobre esses documentos, você não pode simplesmente cortar o prolabore do Renato e bloquear o acesso dele às contas da holding. Isso é ilegal. Eu dei uma risadinha curta. Ilegal, minha querida? Eu sugiro que você leia o contrato social original. A Doces Figueiredo é uma empresa familiar de gestão única. Eu sou a sócia majoritária e administradora vitalícia. O Renato tem uma participação minoritária que eu mesma dei a ele, baseada na minha liberalidade. E como administradora, eu decidi que a empresa precisa de um corte de gastos supérfluos para investir em novas máquinas. O prolabore do Renato foi ajustado para a função real que ele exerce, que, aliás, tem deixado muito a desejar ultimamente. O rosto da Letícia mudou de cor. A máscara de elegância começou a rachar, e o que apareceu por baixo foi uma expressão de fúria pura. Você não pode fazer isso. A gente tem contratos para pagar. A festa, a viagem para a Europa. Você sabe quanto custa tudo isso? Eu me inclinei um pouco sobre o balcão, olhando bem dentro dos olhos dela. Eu sei exatamente quanto custa, Letícia. Custa 35 anos de trabalho pesado. Custa noites sem dormir. Custa o suor de uma mulher que você achou que podia descartar como se fosse um papel de bala usado. Se você quer luxo, se você quer Europa, se você quer uma festa de rainha, eu sugiro que você use o seu próprio dinheiro. Ou quem sabe o da sua família, aquela que você diz que perdeu tudo, mas que parece muito boa em gastar o dos outros. O Renato tentou intervir. A voz dele estava trêmula. Mãe, você está sendo cruel. Você está estragando o dia mais feliz da minha vida por causa de dinheiro? Eu olhei para o meu filho, e pela primeira vez eu não senti aquela vontade de protegê-lo. Eu senti pena. Pena por ele ser tão cego, tão fraco diante de uma manipulação tão óbvia. Não, Renato, eu não estou estragando nada por causa de dinheiro. Eu estou protegendo o que é meu por causa de dignidade. Você me mandou uma mensagem dizendo que eu não era bem-vinda no seu casamento porque a sua esposa não se sente confortável. Pois bem, eu também não me sinto confortável em financiar a vida de quem me desrespeita. Você escolheu a sua família, não foi? Então agora, viva com as escolhas que você fez.
A partir de hoje, você é um funcionário comum desta empresa. Se trabalhar, recebe. Se não trabalhar, a porta da rua é a serventia da casa. A Letícia começou a gritar, a dizer que ia processar, que eu ia me arrepender. O Renato tentava acalmá-la, mas ele também olhava para mim como se eu fosse uma estranha. E naquele momento, eu era. Eu não era mais a mãezinha Lourdes. Eu era a dona Lourdes Figueiredo, a mulher que construiu tudo do nada e que não ia deixar ninguém destruir o seu legado. Eu chamei o segurança, o seu Sebastião, um homem que está comigo há tempos e que é leal como um cão de guarda. Seu Sebastião, por favor, acompanhe o senhor Renato e a sua noiva até a saída. Eles já terminaram o que vieram fazer aqui. Eu vi os dois saindo, a Letícia batendo o pé e o Renato de cabeça baixa, sendo arrastado por ela. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo tomou conta da loja. Eu respirei fundo, senti o cheiro da canela e do açúcar e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Eu sabia que a história não terminaria ali, mas eu também sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu nunca mais seria humilhada por ninguém, principalmente por quem eu mais amava. Depois que a porta se fechou e aquele silêncio pesado tomou conta da Doces Figueiredo, eu me senti estranhamente exausta, mas com uma clareza que eu não tinha há meses. Olhei para a Helena, que ainda estava com os olhos arregalados, e apenas balancei a cabeça. Eu precisava de um tempo sozinha. Fui para o meu escritório, aquele mesmo lugar onde, anos atrás, eu montava os cadernos de lição de casa do Renato, enquanto organizava as encomendas do dia seguinte. Sentei na minha cadeira de couro, que já estava gasta pelo tempo, e deixei o corpo relaxar. Meus pensamentos voaram longe, para uma época em que a vida era muito mais simples, embora infinitamente mais difícil. Para vocês entenderem por que eu tomei essa atitude tão drástica, eu preciso que vocês caminhem comigo por esse passado que eu raramente visito. Muita gente olha para a Dona Lourdes hoje e vê uma mulher de sucesso, dona de 3 lojas famosas, mas ninguém imagina o que foi aquela caminhada de 35 anos, começando do absoluto nada. Eu cheguei nesta cidade com uma mala velha e uma determinação que beirava a loucura. Quando o Joaquim se foi, o Renato tinha apenas 8 anos. Por 20 anos, fomos apenas nós dois contra o resto do mundo. Eu me lembro de cada madrugada em que o despertador tocava às 3 da manhã. O frio de rachar aqui do sul entrava pelas frestas da janela, e eu me levantava, colocava 2 pares de meia e ia para a cozinha. Eu passava horas e horas batendo massa de pão, preparando recheios, fritando salgados. Meus dedos ficavam inchados, vermelhos por causa do calor do fogão e do contato constante com a água gelada na hora de limpar tudo. Eu fazia tudo isso em uma cozinha que mal cabia eu e a mesa de preparo. O Renato dormia no quartinho ao lado, e eu trabalhava em silêncio para não acordá-lo. Mas ele sempre acabava aparecendo na porta, com os olhos apertadinhos de sono, pedindo um pouco de massa para brincar. Eu colocava ele sentado em um banquinho, dava um pedaço de massa de modelar, e ele ficava ali, ajudando a mamãe enquanto eu preparava o futuro dele. Houve épocas em que o dinheiro era tão curto que eu deixava de jantar para que ele pudesse ter uma carne melhor ou um iogurte que ele tanto pedia. Eu dizia que já tinha comido na loja, mas a verdade é que meu estômago roncava de fome enquanto eu o via comer. Eu construí esse negócio tijolo por tijolo, focada em criar um legado, uma segurança financeira que nem eu e nem o pai dele jamais tivemos. Eu queria que ele tivesse as oportunidades que a vida me negou. E eu consegui. O Renato nunca soube o que era passar privação. Eu fiz questão de protegê-lo de todas as asperezas da vida. Talvez esse tenha sido o meu maior erro como mãe. Eu criei um escudo tão forte ao redor dele que ele nunca aprendeu a reconhecer o sacrifício alheio. Enquanto eu estava ali sentada, lembrando de como ensinei ele a andar de bicicleta no estacionamento da nossa primeira lojinha, a dor de ter sido desconvidada do casamento dele ardeu de novo. Como um filho pode apagar 20 anos de dedicação absoluta por causa de uma mulher que ele conhece há apenas 6 meses? Eu vi a transformação acontecer diante dos meus olhos, e foi assustadoramente rápido. No começo, eram pequenas coisas. Ele começou a faltar aos nossos jantares tradicionais de domingo, algo que nunca tínhamos quebrado desde que o pai dele morreu. Era sempre uma desculpa, uma viagem, um evento social com a Letícia, um cansaço repentino.
Depois veio o comportamento com o dinheiro. O Renato sempre foi um rapaz sensato, criado vendo o valor de cada centavo, mas de repente ele estava falando em viagens para a Europa, hotéis de luxo e marcas que ele nem sabia pronunciar o nome. Ele me dizia que a Letícia merecia coisas boas porque tinha tido uma vida difícil, que a família dela tinha perdido tudo. Eu ouvia aquilo e sentia um nó no estômago. Como alguém que perdeu tudo podia ser tão exigente com o que é caro? Eu tentei alertá-lo, pedi que fosse devagar, que conhecesse a moça melhor, que morassem juntos antes de um compromisso tão sério quanto o casamento. Mas a resposta dele era sempre a mesma. Mãe, você é controladora. Você só pensa em dinheiro. Você não quer me ver feliz. Naquela tarde, no escritório, eu decidi que precisava ir além do que o Dr. Otávio tinha feito. Se eu ia ser a vilã da história na cabeça deles, que eu fosse uma vilã bem informada. Liguei para um velho amigo, o Arnaldo. Ele é um detetive particular aposentado que já me ajudou com problemas de desvio de carga anos atrás. Arnaldo, eu disse, preciso que você descubra quem é Letícia Bastos. De onde ela veio, quem é a família dela, o que ela fazia antes de conhecer o meu filho. Eu sabia que aquilo podia ser visto como uma invasão, mas o meu instinto de sobrevivência, aquele que me fez construir um império do nada, estava gritando que havia algo muito errado. Enquanto esperava o Arnaldo me dar algum retorno, tentei focar no trabalho, mas a imagem da Letícia na minha loja, com aquele ar de superioridade, não saía da minha cabeça. Ela tinha dito que eu a tratava como uma criminosa. Mas a verdade é que ela é quem tinha sequestrado emocionalmente o meu filho. Ela o isolou de mim, o convenceu de que eu era o obstáculo para a felicidade dele. E o pior é que ele acreditou. Ele acreditou que uma mulher que ele conheceu em um festival de vinhos tinha mais consideração por ele do que a mãe que o criou sozinha por 2 décadas. 2 dias depois, o Arnaldo me ligou. Lourdes, temos um problema, ele disse com a voz grave. A Letícia Bastos que você conhece não existe. O nome real dela é Letícia Menezes. Ela mudou o nome legalmente há 5 anos. E tem mais, ela já foi casada 2 vezes. Os 2 ex-maridos são homens de posses, bem mais velhos, e os 2 divórcios aconteceram em menos de 2 anos, com acordos financeiros astronômicos. Meu sangue gelou. Era um padrão. Um golpe sofisticado, mas um padrão. Mas a informação que realmente me fez perder o fôlego veio a seguir. Lourdes, você se lembra de uma pequena confeitaria chamada Sabor de Infância que ficava no bairro vizinho há uns 10 anos? Eu tentei puxar pela memória. Lembro, Arnaldo. Era de uma senhora chamada Dona Marta. Ela tentou concorrer comigo em um grande contrato de fornecimento para uma rede de supermercados. Eu ganhei o contrato porque meu preço era melhor e minha estrutura era maior. Negócios são negócios. Pois bem, continuou o Arnaldo. A Dona Marta faliu 6 meses depois de perder aquele contrato. Ela entrou em depressão profunda e acabou tirando a própria vida. A Letícia é filha dela. Ela estava lá, Lourdes. Ela viu a mãe definhar, e pelo que descobri, ela sempre culpou você por tudo o que aconteceu. Ela dizia para quem quisesse ouvir que você tinha destruído a vida delas de propósito. Eu desliguei o telefone e senti o mundo girar. Não era apenas um golpe financeiro, era vingança. A Letícia não queria apenas o dinheiro do Renato, ela queria destruir a minha relação com ele, queria que eu sentisse a dor de perder o que eu mais amava, assim como ela achava que tinha perdido a mãe por minha causa. Ela planejou cada passo, desde o encontro casual no evento beneficente até o desconvite para o casamento, que ela sabia que seria o golpe final no meu coração. Eu abri o e-mail que o Arnaldo me enviou com as provas. Certidões de casamento anteriores, fotos da Letícia jovem com a mãe na porta da antiga confeitaria, documentos que mostravam que ela estava liquidando bens e preparando contas em paraísos fiscais. Ela pretendia casar com o Renato, sugar o máximo que pudesse e desaparecer, deixando-o com as dívidas e o coração estraçalhado. Eu fiquei ali, olhando para aquelas fotos, e senti uma mistura de tristeza e fúria. Tristeza pela Dona Marta, que eu nem conhecia direito, mas que tinha sido vítima de uma depressão que eu nunca quis causar. E fúria por aquela moça usar o meu filho como um peão em um jogo de ódio. Eu precisava agir, mas não podia ser de qualquer jeito. Se eu simplesmente jogasse a verdade na cara do Renato, ele poderia não acreditar em mim. Ele estava cego, manipulado,
Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Dona Lourdes, aqui é a Letícia. Acho que precisamos conversar, só nós duas. O Renato está devastado e o coração dele está partindo com essa situação. Talvez possamos resolver isso de uma forma que seja boa para todos. Eu olhei para aquela mensagem e dei um sorriso amargo. Ela achava que ainda podia me manipular. Ela achava que eu era apenas uma velha desesperada pelo amor do filho. Digitei a resposta com os dedos firmes. Amanhã, às 10 da manhã, na minha sala. Venha sozinha. Eu sabia que aquela seria a conversa da minha vida. Eu não ia apenas defender o meu patrimônio. Eu ia lutar pela alma do meu filho. Passei o resto do dia organizando as provas, imprimindo cada documento que o Arnaldo tinha me enviado. Eu preparei uma pasta, mas não a deixei em cima da mesa. Eu queria ver até onde ela iria com a sua atuação de vítima e de mulher apaixonada. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando no Renato. Lembrei de quando ele se formou na faculdade e eu chorei de orgulho, achando que tínhamos vencido todas as batalhas. Mal sabia eu que a maior guerra estava apenas começando. Eu olhei para a foto do Joaquim na mesa de cabeceira e pedi forças. Me ajuda a salvar o nosso menino. Eu sussurrei. Às 10 da manhã em ponto, a Letícia apareceu. Ela estava diferente. Não usava as roupas de marca chamativas, mas um conjunto discreto, uma maquiagem leve que a deixava com um aspecto de cansada, quase sofrida. Ela entrou na sala, sentou-se diante de mim e soltou um suspiro longo. Obrigada por me receber, Dona Lourdes. Eu realmente quero que essa guerra acabe. O Renato não merece passar por isso. Eu apenas a observei em silêncio por alguns minutos. Deixei o desconforto do silêncio crescer. O que você propõe, Letícia? Perguntei com a voz neutra. Ela se inclinou para a frente, com os olhos marejados. Eu sei que você se sente ameaçada por mim. Eu entendo, de verdade. Você criou ele sozinha. Ele é o seu tudo. Mas eu o amo, Dona Lourdes. E ele me ama. Por que não podemos ser uma família? Por que você tem que dificultar tanto as coisas financeiras? O Renato sente que você não confia nele, que você o trata como uma criança. Eu confio no meu filho, Letícia, respondi. O que eu não confio é nas intenções de quem se aproxima dele com um nome falso e um passado de casamentos por interesse. Ela congelou. Por um segundo, vi o brilho de pânico nos olhos dela, mas ela se recuperou rápido. Eu não sei do que você está falando. Meu nome é Letícia Bastos. Eu já te disse. Chega de mentiras, Letícia Menezes. Eu disse, colocando a pasta em cima da mesa. Ou devo te chamar de filha da Dona Marta, da Sabor de Infância. O rosto dela mudou instantaneamente. Toda a aura de doçura e sofrimento desapareceu. O que sobrou foi uma expressão de puro ódio, tão gélida que fez o ar da sala parecer faltar. Então você descobriu, ela disse, a voz agora arrastada e sarcástica. Eu sabia que você era uma velha intrometida, mas não achei que fosse tão longe. Eu vou a qualquer lugar para proteger o meu filho e o que eu construí com o meu suor, rebati. O seu plano era perfeito, não é? Casar, se vingar de mim me afastando dele e depois sumir com o dinheiro dele. Mas você subestimou a mulher que você está tentando enfrentar. Ela deu uma risada curta e seca. E o que você vai fazer? Contar para ele? Ele não vai acreditar em você, Lourdes. Eu já plantei a semente da dúvida no coração dele há meses. Para ele, qualquer coisa que você diga agora é apenas uma tentativa desesperada de uma mãe possessiva para destruir a felicidade dele. Se você mostrar esses papéis, eu vou dizer que você os falsificou. Vou dizer que você me ameaçou. E ele vai escolher a mim. Ele sempre escolhe a mim agora. Eu senti um calafrio, porque eu sabia que ela tinha razão em uma coisa. A manipulação dela era profunda. O Renato estava em uma bolha de ilusão. Mas o que ela não sabia era que eu tinha um trunfo que ela não esperava. Eu não estava apenas gravando aquela conversa. Eu tinha pedido para a Helena fazer algo muito mais direto. Letícia, eu disse, mantendo a calma. Você realmente acha que eu sou tão ingênua? Eu passei 35 anos negociando com gente muito mais perigosa que você. Você acha que o seu ódio é maior do que a minha experiência? Ela se levantou, batendo com as mãos na mesa. Eu odeio você. Você matou a minha mãe. Você tirou tudo de nós por causa de uma droga de contrato de supermercado. Eu vi ela chorar todas as noites até não ter mais lágrimas. Eu jurei que você ia pagar, e você vai pagar através do sofrimento do seu filho precioso. Nesse exato momento, a porta do meu escritório se abriu,
E não foi o segurança que entrou, foi o Renato. Ele estava pálido, com o celular na mão, ouvindo o áudio que estava sendo transmitido ao vivo para o aparelho dele através do sistema de comunicação interna da loja que a Helena tinha ativado. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso da minha vida. O Renato olhava para a Letícia como se nunca a tivesse visto antes. E, de certa forma, ele nunca tinha visto a verdadeira face da mulher que ele ia levar ao altar em poucos dias. O Renato estava parado na soleira da porta, com o rosto mais branco que o mármore do meu balcão. O celular na mão dele tremia, e eu conseguia ouvir o chiado da transmissão que a Helena tinha organizado. Ele ouviu tudo. Ouviu o desprezo, ouviu a confissão da vingança e, principalmente, ouviu o ódio que a Letícia guardava por mim e, por tabela, por ele. A Letícia, que até um segundo atrás estava gritando e batendo na minha mesa, murchou. Foi como se o ar tivesse saído de um balão. Ela tentou, num último esforço desesperado, mudar a expressão, colocar de volta aquela máscara de noiva apaixonada e injustiçada. Mas o estrago já estava feito. Renato, meu amor, não é o que você está pensando, ela começou a dizer, dando um passo em direção a ele, com as mãos estendidas. A voz dela tentava recuperar aquela doçura falsa, mas soava apenas como um sussurro quebrado. O meu filho deu um passo para trás, como se tivesse medo de ser contaminado pelo toque dela. O olhar dele alternava entre ela e os documentos que eu tinha espalhado na mesa. Naquele momento, eu não senti vitória. Eu senti uma tristeza profunda por ver o mundo do meu filho desmoronar daquela maneira tão brutal. Mas eu sabia que era necessário. Era o preço da liberdade dele. Eu me levantei devagar, sentindo o peso dos meus 69 anos nos ossos, mas com a espinha ereta. Renato, senta aqui, eu disse, apontando para a cadeira ao lado da dela. Ele não sentou. Ele continuou ali, encostado no batente da porta, respirando fundo, tentando processar que a mulher com quem ele ia se casar em poucos dias era, na verdade, uma estranha que o usava como peça de um jogo macabro. A Letícia então se virou para mim, os olhos faiscando de novo. Você planejou isso, não foi? Você trouxe ele aqui para me humilhar. Eu não planejei a sua verdade, Letícia. Você mesma a entregou. Respondi, mantendo o tom de voz baixo e firme. Eu apenas dei ao meu filho a chance de ouvir quem você realmente é, sem os filtros que você colocou na frente dele por meses. Peguei uma das certidões de casamento que o Arnaldo tinha encontrado e estendi para o Renato. Olha isso, filho. Veja os nomes dos ex-maridos, veja as datas dos divórcios, veja os valores dos acordos. O Renato pegou o papel com a mão trêmula. Ele leu em silêncio por o que pareceu uma eternidade. Clara Hampton, Letícia Roberts, Letícia Menezes. Ele sussurrou os nomes, cada um deles sendo um golpe na sua alma. Ele olhou para ela com uma mágoa que eu nunca tinha visto. Você mentiu sobre tudo? Até sobre o seu nome? Sobre a sua vida? A Letícia percebeu que a encenação de vítima do amor não ia mais funcionar. Ela se sentou de novo, cruzou as pernas e soltou uma risada cínica, jogando o cabelo para trás. Mentir é uma palavra forte, Renato. Eu apenas me reinventei. E sobre o seu nome? Bom, Letícia é um nome lindo, não acha? Combina muito mais com a vida que eu pretendia ter com você. Aquela frieza dela foi o que finalmente quebrou o último resquício de dúvida no coração do meu filho. E a minha mãe? A história da sua mãe? O Renato perguntou, a voz subindo de tom. Ela realmente se matou por causa da dona Lourdes? Eu vi o momento em que a Letícia hesitou. Ela olhou para a foto que eu tinha deixado por cima da pasta. A foto dela, ainda adolescente, com a dona Marta na porta da Sabor de infância. Sim, ela se matou, a Letícia disse, e dessa vez havia uma dor real na voz dela, misturada com um veneno antigo. Ela se matou porque não aguentou ver o sonho de uma vida inteira ser engolido pela grande dona Lourdes. Você não sabe o que é ver um oficial de justiça batendo na sua porta para levar os móveis da sua sala porque a sua mãe não conseguiu pagar os fornecedores. Você não sabe o que é ver a pessoa que você mais ama definhando numa cama porque perdeu a dignidade de trabalhar. Eu respirei fundo, sentindo que precisava esclarecer aquela parte da história. Não por ela, mas por mim e pelo Renato. Letícia, eu sinto muito pela sua mãe. De verdade. Eu conheci a Marta. Ela era uma confeiteira talentosa. Fiz uma pausa,
lembrando daquele ano difícil. Mas o que você chama de destruir foi apenas o mercado funcionando. Eu também estava com dificuldades. Eu também tinha um filho pequeno e contas para pagar. A rede de supermercados abriu uma licitação. Eu apresentei o meu melhor preço, a minha melhor logística. Eu trabalhei dia e noite para garantir que a Doces Figueiredo pudesse cumprir aquele contrato. Você usou seus contatos, você fez lobby, ela gritou. Eu usei o meu trabalho, Letícia. Se a sua mãe não conseguiu manter o negócio, não foi por minha causa. Foi porque o mercado é cruel e, às vezes, a gente perde. Eu já perdi muitas vezes antes de começar a ganhar. A diferença é que eu levantei e continuei batendo massa de brigadeiro. Eu não procurei culpados, eu procurei soluções. Olhei bem para ela. Usar o meu filho para se vingar de uma disputa comercial de 10 anos atrás, isso não traz a sua mãe de volta. Isso só mostra que você se tornou uma pessoa muito pior do que qualquer dificuldade financeira poderia justificar. O Renato se aproximou da mesa, pegou a foto da Letícia jovem e a jogou de volta. Eu não consigo acreditar que eu ia colocar você na minha vida. Eu não consigo acreditar que eu briguei com a minha mãe, que eu a humilhei, por causa de alguém que me via apenas como um caixa eletrônico e um troféu de vingança. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos de choro e de vergonha. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu fui cego. Eu contornei a mesa e o abracei. Senti o corpo dele tremer. Ele era o meu menino de novo, aquele que se escondia atrás das minhas saias quando tinha medo de trovão. Tudo bem, filho. Você foi manipulado por uma profissional, mas você acordou. É isso que importa. A Letícia se levantou, pegou a bolsa de grife dela, paga com o adiantamento que o Renato tinha pedido da empresa, e se preparou para sair. Não pense que isso acabou, Lourdes. O casamento pode não acontecer, mas eu ainda tenho os meus direitos. O Renato assinou compromissos. Existem promessas de compra e venda, reservas em hotéis, contratos com fornecedores no meu nome e no dele. Vocês vão ter que pagar cada centavo das multas de cancelamento. Sobre isso, Letícia, eu disse, soltando o Renato e pegando o telefone. O Dr. Otávio já entrou em contato com todos os fornecedores. Como o dinheiro saiu das contas da minha holding e as procurações do Renato foram revogadas com data retroativa às irregularidades que descobrimos, estamos entrando com um processo de fraude e estelionato sentimental contra você. Vi o pânico voltar ao rosto dela. Eu tenho o relatório do Arnaldo, tenho as suas contas em paraísos fiscais mapeadas e tenho essa conversa gravada e testemunhada. Se eu fosse você, eu sairia desta cidade hoje mesmo e nunca mais olharia para trás. Porque se eu vir o seu rosto perto do meu filho ou de qualquer uma das minhas lojas de novo, eu não vou descansar até você estar atrás das grades. Ela me olhou com um ódio puro, mas também com medo. Ela sabia que eu não estava brincando. Eu não construí o que construí sendo mole. Ela deu as costas e saiu batendo a porta com tanta força que um dos quadros na parede chegou a entortar. O Renato caiu na cadeira onde ela estava sentada e cobriu o rosto com as mãos. Ficamos assim por um tempo. O som da loja lá fora parecia abafado. O barulho das máquinas de café, as vozes dos clientes, a vida continuando. E nós dois ali, no meio dos destroços de uma ilusão. Eu chamei a Helena e pedi que ela trouxesse um chá de camomila e um daqueles sonhos de creme que o Renato sempre amou desde pequeno. A Helena entrou, deixou a bandeja em silêncio e apenas apertou o meu ombro antes de sair. Ela sabia que, apesar de termos vencido, o coração do meu filho estava em pedaços. E agora, mãe? Como eu vou encarar as pessoas? Todo mundo sabia do casamento. Eu convidei meus amigos, o pessoal do marketing. Eu me sinto o maior palhaço do mundo, ele disse, a voz abafada pelas mãos. A gente faz o que sempre fez, filho. A gente limpa a farinha do rosto e começa a próxima fornada. Amanhã, o Dr. Otávio vai redigir um comunicado simples, cancelando tudo. Não precisamos dar detalhes para o mundo. Quem gosta de você vai entender. Quem não gosta, não importa. Eu me sentei ao lado dele e peguei a mão dele. O importante é que o prejuízo financeiro a gente recupera. O prejuízo da alma é que leva mais tempo, mas eu estou aqui com você. A gente vai reconstruir isso, uns jantares de domingo por vez. Nos dias seguintes, a rotina foi dura. Tivemos que lidar com as ligações dos fornecedores, com as fofocas da cidade e com a tristeza profunda que se abateu sobre o Renato. Ele pediu licença do trabalho na loja por uns dias. Eu concordei.
Ele precisava de espaço para entender onde tinha se perdido, mas no fundo eu estava feliz. Feliz porque o meu filho estava de volta para casa. Não o filho arrogante que a Letícia tinha moldado, mas o Renato real, aquele que sabia o valor da família. Uma semana depois, eu estava na loja, fechando o caixa, quando o Renato apareceu. Ele não estava com aquelas roupas caras que a Letícia escolhia. Estava de jeans e uma camiseta simples. Ele se sentou no balcão, exatamente como fazia quando era adolescente. Mãe, eu estive pensando muito esses dias, ele começou. Eu parei o que estava fazendo e dei toda a minha atenção a ele. Pensei no que a Letícia disse, sobre eu viver na sua sombra, sobre eu tentar ser algo que eu não sou para te agradar ou para me provar. Ele suspirou. Ela estava errada sobre quase tudo, mas talvez ela estivesse certa sobre uma coisa. Eu nunca parei para descobrir quem eu sou sem a Doces Figueiredo, sem ser o filho da Dona Lourdes. Meu coração apertou um pouco, mas eu mantive a calma. E o que você quer descobrir, filho? Eu quero viajar, mãe, mas não para a Europa em hotéis de 5 estrelas como ela queria. Eu quero fazer aquele mochilão que eu sempre planejei e nunca tive coragem. Quero conhecer outros lugares, outras culturas, talvez trabalhar em coisas simples para ver como a vida funciona fora desta bolha que você, com tanto amor, criou para mim. Eu olhei para ele e vi pela primeira vez um homem de verdade começando a nascer. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, Renato. A loja vai estar aqui quando você voltar. E o seu lugar no meu coração também. Vá, descubra o seu próprio caminho. Só me prometa uma coisa. Mantenha os seus olhos abertos e o seu coração protegido, mas não trancado. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Ele se levantou, deu a volta no balcão e me deu um beijo na testa. Eu te amo, mãe. E obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu tentei te expulsar da minha vida. Mãe nunca desiste, Renato. A gente só muda a estratégia. Eu brinquei, para aliviar o clima. Ele viajou 3 semanas depois, o doutor. Otávio terminou de limpar a bagunça jurídica que a Letícia deixou. Ela desapareceu da cidade, como eu previ. O Arnaldo me contou que ela foi vista em outra capital, provavelmente tentando o próximo golpe, mas agora o nome dela estava sujo em todos os registros que importavam. Eu fiz questão de que a história dela fosse compartilhada, discretamente, entre o meu círculo de empresários. Proteção nunca é demais. A Doces Figueiredo continuou crescendo. Eu foquei no trabalho, lancei uma linha de doces tradicionais em homenagem ao Joaquim e passei a dedicar mais tempo a treinar a Helena para assumir a gerência geral. Eu estava me preparando para uma nova fase da minha vida também. Uma fase onde eu pudesse, finalmente, descansar um pouco os meus pulsos cansados de mexer panela. Os meses passaram. O Renato mandava fotos de lugares simples, de praias escondidas, de vilas onde ele ajudava na colheita ou no preparo de comidas locais. Ele parecia mais magro, mais queimado de sol, mas os olhos dele brilhavam de uma forma que eu não via há muito tempo. Ele estava se encontrando. Mas a vida, como eu disse, sempre tem mais um capítulo guardado. E o capítulo final desta história aconteceu em um domingo de sol, quase 1 ano depois de todo aquele escândalo do casamento cancelado. Eu estava em casa, preparando um assado, quando ouvi o barulho de um carro parando na frente do portão. Eu não esperava ninguém. Abri a porta e lá estava ele, o Renato. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele havia uma moça de aparência simples, com um sorriso largo e mãos que pareciam saber o que era trabalho. Ela segurava uma pequena cesta de vimes cheia de frutas que eu nunca tinha visto. Oi, mãe. Voltei, ele disse com uma voz cheia de paz. E eu queria que você conhecesse a Marina. Ela me ensinou a fazer o melhor doce de caju do mundo, mas eu disse para ela que o seu brigadeiro ainda é imbatível. Eu olhei para os dois e senti uma onda de calor no peito. Não era o luxo da Letícia, não era a arrogância da vingança, era apenas a vida, real e doce, batendo à minha porta de novo. Eu abri os braços e os convidei para entrar. Venham! O almoço está quase pronto, e eu quero saber tudo sobre esse doce de caju. Naquela tarde, sentados à mesa, rindo e conversando, eu percebi que o maior sucesso da minha vida não foram as estrelas ou os prêmios. Foi ter tido a coragem de dizer não, no momento certo, para poder dizer sim para a felicidade real do meu filho. Eu sou a Lourdes Figueiredo.
Eu faço doces, mas eu sei lidar com o amargo da vida como ninguém. E se você está passando por algo assim, lembre-se, o respeito não é negociável e o amor de mãe é a força mais poderosa da natureza, capaz de derrubar qualquer castelo de mentiras. Sentar-se àquela mesa naquele domingo foi como se um círculo que passou meses aberto e sangrando finalmente tivesse se fechado. Eu olhava para o Renato e não via mais aquele brilho artificial de quem está sendo hipnotizado por promessas de luxo. O rosto dele tinha mudado. As linhas de expressão em volta dos olhos pareciam mais suaves, mais reais. E a Marina? A Marina era uma lufada de ar fresco em uma sala que ficou fechada por tempo demais. Ela não tentava me impressionar com nomes de marcas ou viagens caras. Ela falava da terra, falava do ponto exato em que a fruta precisa ser colhida para o doce não ficar amargo, falava do respeito pelo tempo das coisas. Enquanto ela falava, eu observava suas mãos. Eram mãos que sabiam o que era o trabalho de verdade. Tinham pequenas marcas, unhas curtas e uma firmeza que me lembrou as minhas próprias mãos quando eu comecei, lá atrás, com o meu carrinho de doces. Aquele almoço se estendeu por horas. O sol da tarde entrava pela janela da sala de jantar, iluminando as fotos do Joaquim na estante, e pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia aquela pontada de solidão que me acompanhava. O Renato contou sobre os lugares por onde passou, mas não falou de hotéis ou monumentos famosos. Ele falou das pessoas. Falou de um senhor no interior de Minas que o ensinou a valorizar o silêncio e de uma comunidade na Bahia onde ele entendeu que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Ele me pediu desculpas de novo, mas desta vez não foi com palavras de culpa, foi com gestos de carinho. Ele levantou várias vezes para me ajudar, serviu o suco e o olhar que ele trocava com a Marina tinha uma cumplicidade que a Letícia nunca permitiu que existisse. A Marina também compartilhou a história dela, e foi aí que eu entendi por que os dois se deram tão bem. Ela também veio de uma família que teve que lutar muito. O pai dela tinha um pequeno sítio e, por causa de uma geada severa, eles perderam quase toda a produção anos atrás. Diferente da Letícia, que usou a perda da mãe como combustível para o ódio e para a vingança, a Marina e a família dela usaram a dificuldade para se unir ainda mais. Eles recomeçaram, plantaram outras coisas, diversificaram e hoje vivem com dignidade daquela terra. Dona Lourdes, ela me disse, segurando a minha mão com uma sinceridade que me desarmou. O Renato me falou muito sobre a senhora. Ele disse que a senhora é a pessoa mais forte que ele conhece. E depois de ver o que ele se tornou nesse último ano, eu sei que essa força veio de um lugar de muito amor. Enquanto a gente tomava o café, o meu celular tocou. Era o Arnaldo. Eu hesitei por um segundo, mas resolvi atender. Eu precisava saber se a sombra do passado ainda estava nos seguindo. Lourdes, ele disse, e eu percebi um tom de satisfação na voz dele. Achei que você gostaria de saber. A nossa amiga tentou a sorte de novo. Dessa vez, foi no interior do estado vizinho. Ela mirou em um empresário do ramo de transportes, um senhor viúvo, mas o alerta que nós espalhamos funcionou. O filho do empresário já estava de olho, e quando ela começou com o papo de casamento às pressas, eles acionaram a polícia. Descobriram que ela estava usando documentos falsificados de novo. Ela foi presa em flagrante tentando desviar uma quantia alta de uma das contas dele. Dessa vez não vai ter acordo, Lourdes. Ela vai responder por estelionato e falsidade ideológica. Eu desliguei o telefone e respirei fundo. Olhei para o Renato, que me observava com curiosidade. Eu contei para eles o que tinha acontecido. O Renato ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o vazio. Eu sinto pena, mãe, ele disse finalmente. Pena porque ela tinha inteligência e beleza, mas escolheu usar tudo isso para destruir a si mesma e aos outros. Se ela tivesse canalizado toda essa energia para construir algo real, como a senhora fez, ela poderia ter sido uma mulher incrível. Mas o ódio cega a gente, não é? Ele tinha razão. O ódio é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Mas quem acaba definhando somos nós. As consequências para a Letícia foram o isolamento. Sem o dinheiro das vítimas, sem a rede de mentiras e agora com a justiça no encalço, ela se tornou apenas uma estatística policial. Eu nunca mais tive notícias diretas dela, e fiz questão de que o Dr. Otávio garantisse que nenhuma tentativa de contato chegasse até o meu filho. A justiça divina às vezes demora,
Mas a justiça dos homens, quando bem provocada pela prudência, também faz o seu papel. O patrimônio da Doces Figueiredo estava seguro, mas o mais importante é que a herança moral do meu filho estava intacta. Nas semanas que se seguiram ao retorno do Renato, nós começamos a planejar o futuro da empresa de uma forma diferente. Eu já não tinha mais a mesma energia para estar no chão de fábrica todos os dias, e a Helena merecia uma posição de sócia depois de tantas décadas de lealdade. Fizemos uma reunião com o Dr. Otávio e reestruturamos tudo. O Renato voltou para o marketing, mas agora com uma visão muito mais pé no chão. Ele não queria mais campanhas de luxo para atrair pessoas que não valorizavam o nosso produto. Ele queria focar na tradição, no afeto, naquela sensação de casa de vó, que sempre foi o segredo do nosso sucesso. A Marina acabou se integrando naturalmente à nossa rotina. Ela trouxe ideias incríveis para aproveitar as frutas da estação e reduzir o desperdício na fábrica. Ela não queria um cargo alto ou um salário astronômico. Ela queria aprender e contribuir. Ver os dois trabalhando juntos na cozinha experimental, testando novas receitas e rindo das tentativas que davam errado, era o epílogo perfeito para todo aquele pesadelo que tínhamos vivido. Eu me lembro de um final de tarde, uns meses depois, em que eu estava sentada na varanda da minha casa em Gramado. O frio começava a apertar, e eu estava com um cobertor nas pernas e uma caneca de chocolate quente nas mãos. O Renato e a Marina tinham ido dar um passeio na Praça Central. Eu fiquei ali, olhando para as montanhas, e comecei a refletir sobre tudo o que tinha passado. 35 anos. Parece uma vida inteira. E de fato foi. Eu lembrei do Joaquim, do cheiro da madeira do nosso primeiro carrinho, do barulho das moedas caindo na latinha de metal que era o nosso cofre. Eu lembrei das noites em claro, do medo de não conseguir pagar a escola do Renato, da dor nas costas que nunca passava. Muitas vezes, a gente se pergunta por que certas provações acontecem. Por que eu tive que passar por aquela humilhação de ser desconvidada do casamento do meu próprio filho? Por que ele teve que ser tão cruel comigo por causa de uma estranha? Hoje, com a sabedoria que só o tempo e as cicatrizes trazem, eu entendo que aquilo foi um teste de resistência. Se eu tivesse cedido, se eu tivesse chorado e implorado pelo perdão dele sem apontar o erro, eu teria perdido o meu filho para sempre. Eu teria financiado a destruição dele. O amor de mãe não é apenas acolhimento. Às vezes, o amor de mãe é o limite duro, é o não que salva. É a coragem de ser odiada por um tempo para ser respeitada pela vida inteira. A minha vida agora tem um ritmo diferente. Eu ainda vou às lojas, claro. Gosto de ver a vitrine arrumada, gosto de conversar com as clientes antigas que me chamam pelo nome e que trazem agora os netos para comer o mesmo brigadeiro que elas comiam quando eram jovens. Mas eu não sinto mais a necessidade de controlar cada detalhe. Eu confio na Helena, confio no Renato e confio na Marina. A Doces Figueiredo não é mais apenas um negócio, é um símbolo de sobrevivência. Sabe, quando a gente envelhece, a gente começa a valorizar o silêncio e as pequenas vitórias. A vitória de ver o meu filho acordar cedo e ter orgulho do trabalho dele. A vitória de ter uma nora que me olha com carinho e não com ganância. A vitória de poder olhar no espelho e saber que eu não traí os valores que o Joaquim e eu plantamos lá no começo. Eu olho para as minhas mãos agora e, embora elas estejam enrugadas e com manchas da idade, eu as vejo como mãos vitoriosas. Elas mexeram milhares de panelas, elas assinaram contratos importantes, elas limparam as lágrimas do meu filho e agora elas podem apenas descansar, segurando uma xícara de chá. O Renato e a Marina se casaram no civil, em uma cerimônia íntima, apenas para nós e os amigos mais próximos. Não houve orquestra, não houve decoração importada e não houve vestidos de seda caríssimos. O casamento foi no jardim da minha casa. As mesas estavam cheias de doces que nós mesmos fizemos. O cheiro de canela e cravo estava no ar, o mesmo cheiro que me acompanhou por toda a vida. Naquele dia, quando o Renato me deu o braço para entrar, ele não me mandou uma mensagem. Ele olhou nos meus olhos e sussurrou: "Obrigado por me salvar de mim mesmo, mãe. Você é a mulher da minha vida." E eu, que achei que já tinha chorado tudo o que tinha para chorar, senti as lágrimas escorrerem. Mas desta vez eram lágrimas de uma doçura que nenhum açúcar do mundo consegue igualar. Hoje eu passo muito tempo escrevendo. Não documentos de empresa, mas as minhas memórias,
Quero que os meus futuros netos saibam que a avó deles não foi apenas uma empresária de sucesso. Quero que eles saibam que eu fui uma mulher que soube lutar, que soube silenciar e que soube esperar o tempo da colheita. A vida é como um doce complexo. Precisa de fogo, precisa de paciência, precisa de ingredientes de qualidade e, às vezes, precisa de uma pitada de sal para realçar o sabor. Se você chegou até aqui ouvindo a minha história, eu espero que ela tenha deixado um rastro de esperança no seu coração. Se você está enfrentando a ingratidão de um filho, ou se está vendo alguém que você ama sendo manipulado, não se desespere. Tenha a lucidez de colocar os limites necessários. O amor que aceita a humilhação não é amor, é cumplicidade com o erro. Proteja o que você construiu, proteja a sua dignidade e, acima de tudo, confie que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Às vezes, o não que a gente diz hoje é o obrigado que a gente vai ouvir amanhã. Meu nome é Lourdes Figueiredo. Eu tenho 69 anos, sou dona de uma história de luta e de uma família que, apesar de todos os pesadelos, aprendeu que o respeito é o alicerce de tudo. Eu ainda acordo cedo, ainda gosto de sentir o cheiro do café fresco e ainda acredito que o mundo pode ser um lugar doce, desde que a gente não tenha medo de enfrentar o amargo quando ele aparece. E agora, com a alma em paz, eu posso finalmente dizer que a minha missão está cumprida. O fogo está baixo, o doce chegou no ponto e a mesa está posta para a felicidade.